maior artilheiro da história do Mineirão. O maior artilheiro do Clube Atlético Mineiro. O maior artilheiro dos clássicos Atlético e Cruzeiro. A maior média de gols em todos os campeonatos brasileiros. Rei. Reinaldo, um dos maiores craques do futebol de todos os tempos. O gênio da camisa número 9. É emoção, deixa mais um torto no chão e o coração do povo num sentimento novo de união. A força do seu gesto eu sei, explode na garganta um rei, o súdito gritando ao rei. Mineiro de Ponte Nova nasceu em 11 de janeiro de 1957. Sexto dos 8 filhos do casal Mário de Lima e Maria Celi. Aos 5 anos ganhou uma camisa do Botafogo com o número 7 de Garrincha. Aos 9 anos é o artilheiro do Campeonato Mirim de Ponte Nova. Eu comecei a jogar futebol em Ponte Nova. Eu estudava no colégio salesiano e jogava no meio dos padres. E eles me colocavam no gol, porque eu desequilibrava a partida. Era difícil driblar os padres, porque naquela época eles jogavam de batina, né? Passar a bola debaixo da perna deles era difícil. Depois, mais tarde, eu fui para o 1º de maio. O doutor Walter Isaac me deu uma chuteira de pelica e eu comecei a jogar no 1º de maio. 1º de maio naquela época tinha vários craques, como o Lauro, que jogou no Atlético, o Fifi, mesmo o Timbé, meu irmão. Todos eram grandes jogadores e depois dessas partidas no 1º de maio, a gente assistia os jogos de Rio, de São Paulo, aqui de Minas. E naquela época eu me espelhava muito nesses grandes jogadores e sonhava em ser jogador de futebol. Em 1971, Reinaldo transfere-se para o Atlético e é artilheiro do Campeonato de Dentes de Leite. Aos 16 anos, é promovido à equipe profissional pelo técnico Tele Santana. Dia 7 de setembro de 1971, o juvenil do Atlético foi jogar lá com o Barbatana e o Simval Martins. E eles conversando no hotel, o dono do hotel falou assim: por que vocês não olham o menino que tem aí, Reinaldo? Ele é muito bom, se fosse vocês, davam uma olhada para levá-lo. Todos lá gostavam muito da maneira clássica dele jogar, da qualidade como goleador. Tudo isso me colocou entusiasmado. Dom Miguel Trinchan, que era um espanhol que treinava o time juvenil do Pontinovense, me indicou para o Barbatana, que era treinador do Atlético. Ele, entusiasmado do futebol, e ficou louquinho com o Reinaldo. Então fiz uma pergunta, por que ele tinha tanto carinho com o menino. Ele falou: olha, é porque ele, pela idade que ele tem e o futebol que ele joga, não é fácil ver. Então você, se for levar, vai levar um fenômeno. Eu ainda brinquei com ele: Dom Miguel, mas fenômeno, com 13, 14 anos. Ele falou: olha, você verá. E os vizinhos todos disseram: você tem coragem de deixar seu filho ir para Belo Horizonte? Falou: olha, você quer ir, meu filho? Quero. Então deixa, ué. Ele vai experimentar e ver. Se der, fica; se não der, volta. E eu cheguei aqui no Atlético em 7 de setembro de 1971.
o time do Atlético era campeão nacional, era treinado pelo Tele Santana. E meu primeiro treino aqui foi justamente contra o time campeão nacional. E nesse primeiro treino eu me lembro que eu entrei já enfrentando o Grapete, Vantuí, Vanderlei, Dario. E eu entrei no treino sem ter muita noção de quem eu tava, contra quem eu estava jogando. E arrasei com o treino, né? Fiz jogadas boas, fiz gols. Então, nesse primeiro treino, o Tele e o Babatana conversaram, já acertando a minha contratação. Em maio de 1974, Reinaldo sofre sua primeira cirurgia no joelho. E daí em diante foi uma sequência interminável de cirurgias e tratamentos. Eu comecei a jogar no time profissional do Atlético com 16 anos. Em 1973, eu era um adolescente e já estava disputando o campeonato nacional, jogando contra jogadores com a formação física já de adulto. E nesse primeiro campeonato nacional, eu já sofri a primeira contusão no joelho esquerdo. Por volta de 1975, eu cheguei ao Atlético e quase que especificamente convidado pelo Atlético para cuidar do Reinaldo. Ele tinha uma série de problemas no joelho que nós conseguimos contornar, fazendo um tratamento intensivo e conseguindo levar a sua carreira por mais de 10 anos. Em 1978, na Copa do Mundo, a CBF inclusive levou até uma aparelhagem específica para o Reinaldo fazer musculação na Argentina, e eu observava o Reinaldo, eu conhecia tão bem o joelho do Reinaldo, que por fotografias ou por flashes de televisão ou tomadas, eu sabia como estava se comportando. Muitas vezes, da seleção brasileira, até escondido, ele ligava para mim para a gente coordenar o que teria que fazer. E eu orientava até por telefone o tratamento dele durante algum tempo, na época que ele esteve na seleção brasileira. Em 1979, houve necessidade de uma intervenção cirúrgica e eu o levei para um hospital que eu tinha trabalhado nos Estados Unidos, o Lenox Hill Hospital em Nova York, e ele foi operado naquela época por um dos maiores especialistas na área, que era o Dr. James Nicholas. Foi uma recuperação muito demorada, ele ficou praticamente uns 10 meses sem jogar, mas depois nós conseguimos levar a carreira dele, como eu já disse, por uns 10 anos. Se ele estivesse vivendo na época de hoje, com as evoluções tecnológicas que nós temos na cirurgia do joelho, sem dúvida nenhuma ele teria um outro tipo de evolução na sua carreira.
Alcançou Salvador. Chegou Tita. Ganhou bem. Vai Tita. Partiu Reinaldo, ele tocou. A bola é boa, é do Rei. Olha a chance, é gol! Gol do Atlético! 24 minutos e o Rei... Falar do Reinaldo é um fato de uma importância singular para quem gosta do futebol. Porque a geração que hoje frequenta os estádios de futebol não conhecem e não viram o maior gênio do futebol brasileiro jogar depois do Pelé, sem a menor dúvida. Eu acho que a comparação que eu gosto de fazer do Reinaldo é o seguinte: o Reinaldo é como a Disneylândia. O Reinaldo não se consegue falar o que foi o Reinaldo para o futebol. Só quem viu o Reinaldo, quem participou de jogos do Atlético ou da seleção brasileira e viu o Reinaldo jogar é que sabe da importância do Reinaldo no futebol mineiro e no futebol brasileiro. Eu acho de fundamental importância resgatar um pouco da vida desse craque, da vida desse gênio, da vida desse homem que foi tão importante na nossa juventude. Então, eu deixo aqui o meu abraço, o meu afetuoso abraço a esse atleta, a esse homem que nos deu, quando jovens, e deu essa enorme massa atleticana tanta alegria. Os lances que estão nessa fita comprovam certamente o talento que o jogador Reinaldo foi em toda a sua carreira. Eu tive o privilégio de, como jornalista, como narrador de futebol, na Globo, no SBT, na Bandeirantes, na Record, acompanhar a carreira do Reinaldo em todas as emoções. Ele foi um jogador notável, de grande talento, de grande criatividade de improvisação como ninguém. Aliás, todo esse talento, a trajetória do Reinaldo, que hoje configura-se como um dos maiores ídolos da história do Atlético Mineiro, acabou sendo desgraçadamente eliminado dos campos pela violência de seus adversários, que não tinham outra forma para poder marcá-lo. Eu até sou testemunha, e fui testemunha, de uma palavra, uma vez na concentração da seleção brasileira que se preparava para a Copa do Mundo de 78 na Argentina, quando o técnico Cláudio Coutinho exigia a importação de um aparelho chamado Nautilus para a recuperação de Reinaldo. O saudoso Coutinho dizia naquela época que se Reinaldo se recuperasse, o Brasil seria campeão com ele. Atlético! Reinaldo aos 5 minutos e 50 de jogo no toque aqui, veio pela esquerda. Uma das grandes figuras. Olha aí Nelinho lá na direita para Paulinho, tentando evitar a saída de bola. Nelinho para trás, Reinaldo de cabeça, gol! Golaço de Reinaldo de cabeça! Aquele toque de peixinho do Rei. Todo torcedor ia em campo, quando o Reinaldo jogava, sabia que o Atlético ia ganhar, ia sair bem. Reinaldo, sem dúvida, fez a torcida do Atlético dar de alegria. O Reinaldo representa e representou uma geração para a torcida atleticana. Eu, com milhares de torcedores, nos espelhando nas jogadas e nas alegrias que ele nos trouxe. Nós de Ponte Nova temos um grande orgulho da cidade onde nascemos e das grandes pessoas que Ponte Nova presenteou o Brasil. Ponte Nova nos presenteou com Doroteia Werneck, Ponte Nova presenteou o Brasil com João Bosco, Tunay, e dentre outros, várias personalidades de Ponte Nova. Lá do campo do 1º de maio, nasceu um rei, Reinaldo, José Reinaldo de Lima. Rei é rei, não se discute, Reinaldo é rei. Olha aí o toque na linha pro Everton, um toquezinho, vai lá Reinaldo, bateu, é gol! Gol do Atlético! Reinaldo!
Eu acho que mais do que qualquer palavra, mais do que qualquer depoimento, mais do que qualquer coisa que eu possa dizer, ou mais do que qualquer coisa que eu possa escrever sobre o Reinaldo, os gols que vocês estão vendo aí falam mais alto. Reinaldo foi tudo isso que vocês estão vendo isso aí e muito mais. Porque às vezes o Reinaldo participava do gol sem fazer o gol. E é evidente que as câmeras geralmente fixam os gols. Mas quantas e quantas vezes eu vi o Reinaldo tirar toda uma defesa da jogada para um outro jogador entrar e fazer o gol com a sua genialidade. Reinaldo foi um dos jogadores mais inteligentes que eu vi jogar. Olha que eu vi jogadores extraordinários jogando futebol. Centroavantes, então eu vi alguns dos melhores do mundo. Para não sair fora do Brasil, eu cheguei a ver o Ademir jogar, Ademir Marques de Menezes. Eu cheguei a ver o Carlyle jogar. Carlyle era um supra-sumo para mim. Eu cheguei a ver o Nijinho do Cruzeiro jogar. Eu vi jogar o Bunga no América. Eu vi jogar um monte, mas jogadores extraordinários. Reinaldo sempre foi diferente, porque o Reinaldo nunca foi um jogador de choque, nunca foi um jogador de trombada, nunca foi um jogador de botar a cabeça no pé. Ele às vezes vencia o adversário com uma ginga longe da bola. Reinaldo foi para mim um centroavante completo. Uma pena que tenham tirado ele do futebol na base do pontapé. Só na base do pontapé mesmo poderiam tirar o Reinaldo, porque na bola ninguém tirava não. Tocando ali. Fechadinho, subiu, é gol! Pessoal do Bangu vai em cima do juiz, vai em cima do Bandeira. O pessoal reclamando uma falta no gol do Galo. 4 minutos e 45, o gol do Rei. 1 para o Galo. Eu acho que a grandeza do Atlético, a enormidade do Atlético, a grandiosidade do Atlético se deve a homens como o presidente Calil, como jogadores como o Reinaldo, porque eles é que fizeram essa história do Atlético. Os dirigentes que passaram, homens corretos, os grandes jogadores, e sem dúvida nenhuma, na hora que se salienta um dirigente e se salienta um jogador, nós não podemos deixar de salientar o presidente Elias Calil e o gênio do Reinaldo. Esses homens é que ajudaram e contribuíram enormemente para que o Atlético hoje seja do tamanho que ele é. Em 1977, no único ano que não deixou de jogar por causa do joelho, Reinaldo marca 28 gols no Campeonato Brasileiro em apenas 18 partidas. Em 1978, defende a seleção brasileira na Copa da Argentina, marcando o gol na estreia contra a Suécia. Em 1980, com toda a sua garra e genialidade, Reinaldo, mesmo contundido, cala por 2 vezes o Maracanã, numa inesquecível final do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Apesar do resultado adverso, aquele foi o jogo mais emocionante de sua carreira. Em 1981, disputando as eliminatórias para a Copa de 82, marca o gol da classificação na vitória de 2-1 contra a Bolívia. O jogo mais emocionante da minha carreira foi a decisão de 1980, Atlético e Flamengo. O Flamengo tinha uma grande equipe e a sua torcida tomava conta de quase todo o Maracanã, com um som de um samba enredo que realmente fazia do Maracanã uma panela de pressão. E esse jogo o Flamengo começou a ganhar, fez 1-0. Logo na saída de bola eu empatei o jogo, que foi
um silêncio no Maracanã. Depois o Flamengo voltou a fazer o gol, fazendo 2-1. E eu, nesse jogo, por ter um desgaste muito grande, por causa do calor que era muito forte, eu tive uma distensão e logo que eu senti a perna, a massa toda, a torcida do Flamengo inteira começou a gritar bichado, bichado. E realmente naquele momento eu tive de procurar forças para poder ainda permanecer dentro de campo. E eu fiquei dentro de campo ali só fazendo números. Mas numa oportunidade que eu tive, eu empatei o jogo, que seria o empate do título, que mais uma vez fez um silêncio no Maracanã, assustando a torcida do Flamengo. Todos os fatores, todos os ingredientes que estavam ali no Maracanã contribuíram para que essa fosse a maior decisão do futebol brasileiro. A minha alegria era jogar futebol. E essa alegria no futebol, minha trajetória, eu fui muito feliz, porque eu senti essa alegria não só de estar jogando num grande clube como o Atlético, mas principalmente quando a gente entrava no Mineirão e via a explosão da torcida, o grito da torcida, cantando o hino, era uma alegria emocionante. E me surpreendeu mais ainda, me emocionou mais ainda, quando a torcida, no momento da partida, começou a gritar rei, 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 Reinaldo é nosso rei. Esse foi um grande momento de glória minha dentro do Atlético Mineiro. Tive a felicidade também de jogar com grandes jogadores, de grandes amigos, grandes companheiros, como foi o caso do Toninho Cerezo, que é um irmão meu, que nós crescemos junto dentro do Atlético, e com isso ganhamos afinidade em todos os sentidos, principalmente dentro de campo, né? Porque o Toninho, ele me deixava toda hora na cara do gol. Um jogador que, em todos os clubes que ele passou, ele fez artilheiro. E ele me fez artilheiro aqui no Atlético em vários campeonatos. Joguei também com o Zico, que foi um dos jogadores mais fabulosos, mais fenomenais aqui no futebol brasileiro. Joguei com o Riva, o Rivelino, que era um grande ídolo meu. Tive a oportunidade de enfrentar um dos maiores jogadores da história, que é o Pelé. Então, esses momentos, essas convivências dentro do gramado só foram de alegrias. Também tive a emoção de vestir a camisa da seleção brasileira, a emoção de participar da Copa do Mundo. Eu me lembro a primeira partida que eu fiz pela seleção brasileira, em 1977, que foi um jogo contra a Polônia, e eu fiz um dos gols mais bonitos da minha carreira, dando um chapéu no beck, completando. E essa alegria maior do futebol, que é o gol, né? Então, eu fico muito feliz de ter uma trajetória rica no futebol. Também tivemos
pessoas que ajudaram muito, pessoas fora do campus que ajudaram muito, como foi o caso do Valmir Pereira, presidente do Atlético, o Elias Calil, que levou o Atlético a ter um status internacional, que levou o Atlético a ser um dos maiores clubes do mundo aí. E o Calil fez o Atlético mais forte. O presidente Calil, ele representa não só para a torcida do Atlético, mas para o desporto de Minas Gerais, como um dos maiores dirigentes. Alcançou Salvador. Chegou Tita. Ganhou bem. Vai Tita. Partiu Reinaldo. Ele tocou. A bola é boa. É do Rei. Olha a chance. É gol. Gol do Atlético. 24 minutos e o Rei meteu. Mirando, tocando fechadinho. Entrou lá. Reinaldo tocando. A bola vai entrando e é gol. Gol do Atlético. Reinaldo aos 5 minutos e 50 de jogo no toque aqui, veio pela esquerda. Uma das grandes figuras. Olha aí Nelinho lá na direita para Paulinho, tentando evitar a saída de bola. Nelinho para trás, Reinaldo de cabeça, gol! Olha aí o toque de Nelinho pro Everton, um toquezinho, vai lá Reinaldo, bateu, é gol! Gol do Atlético! Reinaldo!
29 minutos e meio. Ali. Fechadinho, subiu, é gol! Pessoal do Bangu vai em cima do juiz, vai em cima do Bandeira. O pessoal reclamando uma falta no gol do Galo. 4 minutos e 45, o gol do Rei. 1 para o Galo. O Bangu não tem... Reinaldo! 20 minutos e meio. Ali em curto pro Vitor, tocando, vai entrando o Rei, bateu, é gol! Gol do Atlético! Reinaldo na cobrança da falta, inteligentemente Nelinho, daí a Vitor cruzando o Rasteirinho. Alguém tocaria de frente e foi o que ele fez, porque o Rei... Reinaldo veio da defesa, olha aí, vai ele volta, tocando na frente da Reinaldo, precisa colocar o dele, tentou, olha aí, o Rei tocando, entrando, é gol! Gol do Atlético, Reinaldo, bola colocadinha, foi morrendo lá no canto esquerdo do goleiro Gomes. 42 e 40, segundo tempo, o Galo faz 4 em cima do Democrata de Valadares, que não tem... Com Heleno que tocou lá no segundo pau. A bola entrando, apareceu a cabeça de Reinaldo aos 47 de jogo. Com qualquer dos dois fica muito bem situado. Heleno ou Reinaldo, o Galo tem 1, o Cruzeiro não tem nada, Flávio Anselmo. O lançamento do Éder para a área foi muito bom. Oliveira lá na área. Tocou o Éder, Reinaldo, é gol! Gol do Atlético! 12 minutos e 20. A cobrança certa de Éder, a testada firme de Reinaldo para abrir o placar. Agora o Rei faz velocidade. Ainda Sérgio Araújo, fechou o pessoal do Galo. Também fechou toda a defesa, Reinaldo, é gol! Atlético, Reinaldo no cruzamento de Serginho Araújo. Na primeira que melou para o Rei, a testada fatal, 25 de jogo. Rei faz 1, o Goiás não tem nada. Gol! Eu encerrei a minha carreira no Telstar da Holanda, em 1987. E tenho os meus projetos dentro do futebol. Eu fundei um clube que é o Belo Horizonte Futebol Cultura,
que é justamente um clube para dar iniciação esportiva e cultural para essa garotada. Isso porque o Brasil e em Minas existe um grande celeiro, um grande potencial nessa área de esporte, principalmente no futebol. E eu quero continuar esse trabalho aqui no clube, que tem já tem o seu estádio, o seu espaço físico aqui para os treinamentos. Aqueles gritos de rei, rei, Reinaldo é nosso rei, e depois a bola beijando a rede, o Reinaldo comemorando com o punho erguido e desafiando a ditadura militar brasileira, tudo isso faz parte, assim, de coisas muito queridas no meu coração. Porque o grande jogador de futebol, o gênio, Pelé, Garrincha, Reinaldo, o gênio é aquele que faz a gente ter alegria. Então, domingo com o Reinaldo no Atlético era dia de festa. Então, eu associo ao Reinaldo ao futebol arte. Aquela coisa de tratar a bola como se trata uma mulher, como se trata um grande amor. E eu acredito que a bola é o grande amor do Pelé, do Garrincha, foi do Garrincha, do Reinaldo, de todos. E eu tive a grata alegria de descobrir o Reinaldo quando ele era dente de leite do Atlético. E eu chamava na crônica de futebol do Estado de Minas, que eu fazia, de Baby Crack. E o Reinaldo foi o grande personagem da minha crônica de futebol, um herói, o herói do gol, o herói atleticano, o herói que contestava os costumes no Brasil e o herói que fazia uma rebelião quanto ao que era tradicional. Ele não se rebelava só contra a maneira quadrada de jogar futebol, ele se rebelava contra uma visão conservadora da vida, em todos os sentidos. E eu sempre me deixo perseguir por uma crônica que eu escrevi sobre ele. Lá vai Reinaldo, lá vai ele pelo tapete verde das nossas ilusões. Vai carregando a bola como quem carrega o sonho brasileiro. Onde Reinaldo passa com a bola, também passa o nosso sonho. Meu, o seu, o de todos nós que queremos uma festa permanente no Brasil e queremos um Brasil mais bonito, mais justo, mais alegre. E principalmente um Brasil com muita liberdade. Aquela liberdade que o Reinaldo tinha de driblar zagueiros para lá e para cá e fazer o principal, o gol. Quero agradecer a torcida brasileira por ter me apoiado e me incentivado dentro do futebol. Em particular, a torcida atleticana, que sempre me deu muita força e muito carinho. Esses gols é para a gente resgatar as emoções que nós tivemos juntos. Você foi, Reinaldo, um dos meus craques prediletos. Realçava no seu afetuoso convívio com a bola a diferença ostensiva entre o craque e o simplesmente bom jogador. Gostava, e gostava muito quando a seleção ganhava. Mas feliz mesmo, eu só ficava quando você fazia gol, daqueles que levavam a sua milagrosa marca. Vem pra cá, meu camarada, chega mais, vamos assistir. Tá na hora da velada, hoje a sorte passa aqui. Rola a bola na poeira, a festa começou. Pés descalços sem chuteira, o destino já escalou. Quem vai ser torcedor, quem vai ser rei, a sorte domina.
ser alguém. Moleque, seu destino é ser. Tá moleque bom de bola, esse que chegou agora. Esse moleque bom de bola, esse que tocou na bola agora. Ei, moleque bom de bola, seu futuro é ser estrela. Não precisa de escola pra jogar, isso é besteira. Rola a bola no asfalto, marca o gol com 2 chinelos. Pés descalços voam alto, chuta forte, é 1-0. Esse moleque bom de bola, esse que chutou a bola agora. Esse moleque bom de bola, esse que fez o gol agora. Rola a bola no gramado, arquibancada balançou. Hoje joga do outro lado, hoje a vida me mostrou. Quem vai ser torcedor, quem vai ser rei. A sorte do menino agora eu sei. Quem vai virar doutor será alguém.